Prevê Saúde dessa semana, tenho a grata satisfação de receber o Dr. Evandro Borgo, médico psiquiatra, e que vai poder nos ajudar, vai poder nos elucidar temas tão importantes quanto a ansiedade e a depressão. Não sei se posso falar dessa maneira, Evandro, mas ansiedade e depressão fazem parte da mesma moeda, um de cada lado? Olha, barato que existe até um artigo que fala justamente isso. Será que é um contínuo, né? Um lado está a depressão, do outro lado está a ansiedade? A resposta é que nós não sabemos ainda, né? Existe alguma base igual, afinal, tanto a ansiedade e a depressão respondem às mesmas medicações. Até faço uma comparação. Parece que a ansiedade é como se fosse um carro que está acelerado, mas com freio de mão puxado. E já a depressão seria o contrário. Seria um carro que fundiu o motor e não anda mais. Então, não são iguais, existe uma diferença. Qual é a diferença da ansiedade para a depressão? Então, elas têm alguma raiz em comum, mas na ansiedade é um medo focado principalmente para o futuro. Então, eu tenho medo que algo ruim aconteça. Por exemplo, eu tenho medo de ter um infarto, eu tenho um ataque de pânico. Tudo isso é ansiedade. Ansiedade de estar em público, de falar. Isso está no capítulo ansiedade. Já no capítulo depressão, o que está é a tristeza, o humor deprimido, o vazio, a culpa, a falta de prazer. Então, sim, elas são distintas, embora algumas coisas em comum, né? Que a gente ainda está descobrindo a etiologia, o porquê que elas acontecem, e ainda nós não temos essa resposta completa. Com esta pandemia que nós vivemos, eu acho que o isolamento social acabou, de alguma maneira, ativando uma ou outra, e as pessoas acabaram procurando muito mais os consultórios dos psiquiatras, porque realmente o isolamento acaba aflorando tudo isso, não é não, Evandro? Sim, eu acho que o mundo já vem sendo ansiogênico, né, gerando ansiedade há um bom tempo. Por quê? Ele está em constante modificação e o ser humano, quando tem algo novo, ele acaba entrando num quadro de alerta, né? Então ele fica com medo do que vai acontecer. Então nós temos tantas preocupações em relação ao clima, à política, tudo. Então com a pandemia foi uma coisa além para ser lidada. E vários recursos que nós temos para diminuir essa ansiedade, que é ter uma rede de apoio, uma rede de suporte, uma rede de amigos, foi impossibilitada pelo isolamento, pela falta das escolas abertas, né? Então nós tivemos várias redes de proteção que diminuíram. E na rede da saúde mental, durante algum tempo, a gente já trabalhou de uma forma remota. Então ficou dificultoso o próprio acesso da população a saúde mental, entre saúde de outras áreas também, não só a saúde mental ficou prejudicada. E graças a Deus eu acredito que isso vai poder ser revisto num segundo momento, né? Eu acho que a gente vai poder sanar um pouco desses agravos que aconteceram. Quando a gente fala em ansiedade e depressão, o leigo muitas vezes fala, ansioso é aquele cara ligado no 220, quer resolver 30 coisas ao mesmo tempo. E depressivo é aquela pessoa que se tranca e não sai de dentro do quarto. Nem sempre os sintomas são bem claros e aflorados assim, né? Sim, com certeza. Você tem aquilo que seria o caricato, né? Aquilo que é o escrachado. E na vida você tem um leque de gama de apresentações. Dentro do capítulo da ansiedade, você tem as fobias específicas. Nós temos uma coisa que a gente chama de comorbidade, aquela pessoa que tem uma depressão, mas tem uma crise de pânico associada, né? E claro, muitas vezes, quando você chega a um extremo do isolamento, significa que essa pessoa sofreu muitas vezes anos sem ter um devido cuidado. Então, é importante a gente saber que há uma variação muito grande entre os indivíduos com ansiedade e depressão. Eles não são iguais. Certo. Outra coisa importante com esse isolamento que houve da pandemia, existem relatos que aumentou muito o uso do álcool. Vocês têm isso daí realmente
como verdadeiro? Infelizmente sim, né? Tanto o álcool como outras drogas. O que acontece? O álcool ele tem um efeito que a gente chama de GABA, que ele tira a nossa ansiedade. Então, no primeiro momento, quando você bebe, você vai sentir um pouco mais tranquilo. Mas esse receptor, ele é muito, cria muita tolerância. Então, para você ter o mesmo efeito, você tem que aumentar cada vez mais essa dose. Então, no primeiro momento, ele relaxa, mas no segundo momento, ele vai criar uma dependência, ele vai piorar a própria ansiedade. Então, é aquele negócio, você vai apagar um incêndio com gasolina, você piora a situação. E sim, não é só o isolamento social, a gente teve um problema que é a questão do desemprego, várias questões que, para a pessoa sair um pouco dessa realidade, se recorreu ao álcool. Só o álcool ou também drogas, doutor? Eu acredito que também as outras drogas devem ter aumentado. A demanda no CAPS, pelo menos a minha percepção, é que se aumentou sim. Os casos estão vindo mais dramáticos, mais graves, pessoas pedindo muito mais por internações. Então eu estou vendo uma piora progressiva, né, na qualidade da saúde mental, um público cada vez mais jovem, né? A gente não era tão procurado por esse público de 12, 13, 14, 15 anos, e hoje em dia eles estão vindo, inclusive com consumo de substâncias, com problemas de violência intrafamiliar. Então, infelizmente, essa pandemia, ela catalisou, ela fez que esses processos que já estavam acontecendo ficassem ainda pior. Doutor, tanto para o lado da ansiedade quanto o lado da depressão, a família tem um fator muito importante na ajuda deste paciente. Não só a família, como os amigos, pessoas que trabalham junto. Que importância é essa? Eu acho de suma importância, porque nem sempre quem está passando pelo sofrimento mental, ele se enxerga num problema, principalmente no primeiro momento. Então, aquela pessoa que mudou o comportamento repentinamente, aquela pessoa que se isola, é importante a gente estar aberto. Nos jovens, acompanhar o que ele está vendo numa internet, quais são suas redes de amigos, até porque um dos problemas mais sérios é o próprio suicídio. E a pessoa que comete suicídio, muitas vezes dá indícios muito antes de cometer. E o suicídio é, até um certo ponto, prevenível. Então é importante sim essa atuação da família, de vendo algo diferente, pelo menos acessar essa pessoa, conversar com essa pessoa, respeitar demais o isolamento do jovem, do adolescente ou de qualquer um, nem sempre é legal. É claro, todo mundo tem que ter uma intimidade, cada um tem sua privacidade, mas quando sai muito do normal, é importante a gente investigar com mais carinho. Certo. Nós vemos hoje com frequência crianças muito novas tendo acesso a uma infinidade de informações que na nossa época não era comum, através de celular, rede social. Isso acaba motivando um estresse nessas crianças, uma ansiedade nessas crianças, que se você não tiver um certo controle, na hora do almoço elas estão com o celular, antes de dormir até altas horas com o celular, já levantam com o celular na mão. Isto traz realmente um transtorno muito arraigado nessas pequenas crianças? Com certeza. Eu acho que os pais, muitas vezes, ainda mais pela própria pandemia, as crianças não tiveram contato nem com a escola e nem com outras crianças. Então, muitas vezes, o celular foi um recurso que acalmou os ânimos. Mas que nem álcool para a ansiedade não é uma opção bacana, aquilo foi jogar a gasolina na fogueira. Por quê? Primeiro, que a criança ela não tem maturidade para entender certos conteúdos, que aquilo gera ansiedade por si só. Se nós adultos, alguns conteúdos nos geram muita ansiedade, principalmente quando ligados a clima, a política e tudo mais, para a criança, outros conteúdos também geram muita ansiedade. Então, eu acho que sim, terceirizar a educação de filho não é legal. Ter uma censura, sim, em cima do que as crianças veem. Nós temos aquilo que é para cada faixa etária. Isso é importante. É pensado porque a criança não sabe lidar
com todas essas informações. E promover o máximo que possível experiências de qualidades para essa criança. A brincadeira não é só estar presente do lado da criança, mas a brincadeira, o lúdico, a atividade física, a atividade programada, a retomada da sala de aula o mais rápido que possível, o mais breve que possível. Eu acho que isso é a forma que a gente vai salvar essas crianças que estão tão defasadas perante a pandemia que aconteceu, que está acontecendo, infelizmente. Eu sei que é difícil, às vezes, o senhor até respondeu o que eu vou lhe perguntar. Mas entre a depressão e a ansiedade, qual mais preocupa o psiquiatra? É difícil, como você falou. Eu acredito que é mais dramático a depressão, principalmente a grave, porque ela está mais propensa a um suicídio. Mas é difícil dizer, né? Eu acho que essas perguntas é como, você prefere perder a mão ou o pé? Eu acho que eu não prefiro perder nada. E eu acho que é legal a gente ver que, sim, pessoas podem ter sucesso nos tratamentos, em melhoras de qualidade de vida, independente das duas patologias, né? Isso que é muito bom. Hoje o tratamento básico para uma depressão, para uma ansiedade, vai além de medicamentos, vai além da terapia, é multidisciplinar? Qual é a orientação para isso? Muito importante colocar que, assim como medicina geral, o tratamento medicamentoso é reservado em último recurso, né? Você tem uma pressão alta, antes você poderia ter emagrecido, feito exercícios físicos, diminuído o cigarro e o álcool. Então, as medidas que a gente chama de higieno-dietéticas, as medidas não farmacológicas, elas funcionam tanto para a medicina geral, e elas são bem-vindas sempre, assim como na psiquiatria. A psiquiatria ainda tem um recurso terapêutico muito valioso, que é a psicoterapia, que nos casos leves e moderados podem até substituir a própria medicação. Então, sim, a psiquiatria ela se vale muito mais do que os remédios, que, como na medicina geral, também tem suas limitações. Muitas vezes, doutor Evandro, os pacientes ficam com medo de ficar dependente do medicamento. Eu não quero tomar medicamento porque vai me dar dependência. Eu acho que isso hoje já caiu por terra e sabe-se que o tratamento é um tratamento longo, muitas vezes crônico, mas sempre o médico tentando passar a menor dose possível de medicamento. Sim, é muito bom colocar que existem medicações com potencial risco de causar dependência. Esses que têm um potencial risco, a gente vai ser muito mais cauteloso, que são os benzodiazepínicos, aqueles da tarja preta. Os antidepressivos, que são primeira linha para depressão e ansiedade, eles são tarja vermelhas. Então, todo remédio que for tarja vermelha, um risco de dependência não existe. Então, isso é importante colocar. Como os anticonvulsivantes, remédios da neurologia, a grande maioria deles não tem esse risco. Aqueles que não sejam tarja preta. Os tarja pretas têm um potencial de risco. Mas sabendo usar, né, eu acho que o risco-benefício compensa. Tanto a ansiedade quanto a depressão não tem cura, doutor? Não, assim, a depressão, ela tem uma característica de ela ser crônica. Muitas vezes, no primeiro episódio, você pode dar esse diagnóstico, pode ser que ele não cronifique, mas a grande maioria vai ter surtos e remissões. Então, períodos que a pessoa fica depressiva, períodos normais. A ansiedade é a mesma coisa. Muitos casos, como fobias específicas, podem ter curas completas. Casos como a ansiedade generalizada já é mais difícil, né? Mas o curso é muito individualizado e a gente faz geralmente tratamentos, sim, longos, dependendo da gravidade, dependendo de uma ideação suicida, talvez para vidas inteiras. Outros vão ser mais episódicos, você faz, a pessoa sai de uma crise, faz um acompanhamento de 6 meses, 1 ano, ela tem alto, mas eventualmente ela vai voltar a ter os sintomas. Então eu acho que cada caso é um caso e é difícil prever, né? A gente vai tendo que sentir o paciente, mas a ideia é que pode-se ter uma vida com muita qualidade, né? Ela não é tão, vamos dizer, desprovida de terapias, de prognósticos mais positivos do que tínhamos no passado. Certo. Esses pacientes, o senhor falou que é importante todo esse tratamento geral, como muitas vezes um exercício físico, a psicoterapia de suma importância.
A religião, o senhor acredita que também ajuda nesses casos? Sim. Hoje em dia, né, tem uma linha que chama existencial humanista, e ela fala que tem alguns pilares dentro do ser humano. Uma é bio, que é o biológico, outro é psíquico, que seria sua autoestima, aquilo que você está se alimentando, né, aquilo que você está vendo. Social, seu emprego, sua rede de suporte, seus amigos, a qualidade de afeto que você tem. E o espiritual. A espiritual, ela como que você faz suas autoescolhas. E nesse espiritual, não é religioso. A espiritualidade vai muito além da religiosidade. A gente não trabalha a religiosidade, até porque a gente entende que todos podem ter sua forma de pensar, mas se você tem que estar em sintonia com isso. E a gente aceita o ateu, né? Que aí ele tem a sua crença, ela tem a sua forma de ver o mundo. Então a gente aceita qualquer uma das formas de estar no mundo, e quando a pessoa está em uma conexão legal com isso, isso parece ajudar a pessoa a enfrentar a vida. Certo. A questão financeira hoje é bastante preponderante, tanto para um lado quanto para o outro, muito mais até para a depressão. Nós estamos passando por uma pandemia, desemprego, a falta de realmente recursos para você prover a família. O senhor acredita que muitas vezes, se o indivíduo tivesse um emprego adequado, ele tivesse uma vida social adequada, a chance então dele ter uma depressão, uma ansiedade seria bem menor? Não, com certeza. Isso a gente chama de fator de risco. Vou fazer um paralelo com a neurologia. Você tem um limiar convulsivo. Qualquer pessoa com muito estímulo pode ter uma crise convulsiva. Se esse limiar é muito baixo, ele vai ter uma epilepsia. Então, vamos pensar que a gente vai um limiar para a depressão, para a ansiedade. Se ela está num meio menos ansiogênico, menos depressivo, claro que é um fator protetor. Então, agora, a gente tem uma sociedade que a gente chama de sociedade de demanda. Cada vez a pessoa quer estar feliz o tempo inteiro, sem sofrimento nenhum, né? Então, isso é insustentável. Aprender a lidar, conviver com um pouco de sofrimento, aprender a consumir menos, viver com uma renda que seja compatível, né, uma vida compatível com a sua renda, muitas vezes é o caminho. Ao contrário, sair dessa armadilha que a vida nos coloca, que eu tenho a demanda, né, essa demanda do outro, a demanda para uma viagem, pela troca de carro, né, é uma luta difícil, né, porque é nadar contra a corrente. Agora, agravou-se porque muitas pessoas estão tendo menos do que o mínimo. Nós estamos numa situação dramática onde pessoas estão até se vendo em condições de rua, né, que não tinha essa condição até então. Então, realmente, é um momento muito dramático. Às vezes, nós falando em depressão e ansiedade também, tem aqueles quadros onde a pessoa não tem uma depressão franca, mas ela tem uma certa lassidão em alguns momentos, em algumas embates que tenha na vida, ou tristeza até por uma morte de um ente querido. E para o outro lado também, às vezes um momento mais eufórico, está vivendo um momento bacana da vida. Esses dois lados não chegam a ser patológicos. É normal sentirmos isso, né? Com certeza, com certeza. É importante a gente não psiquiatrizar a vida, medicalizar a vida. O luto, ele é um processo natural. Eu lembro uma vez que eu li um artigo que muitas vezes alguém ganha na loteria, vai ter uma felicidade, essa felicidade vai ser acima de uma média, mas passado 1 ou 2 anos ele volta uma forma de ser que ele sempre foi. E assim, então assim, a diferença do patológico para o fisiológico é que no patológico você tem que ter uma perda muito acentuada, alguma coisa que também que dure por muito tempo. Ela tem uma cronicidade, ou pelo menos um tempo de 2, 3, 4 semanas. Então essas variações, que elas são muito curtas e principalmente explicadas pelas situações de vida, não necessariamente é uma patologia e muitas vezes é até bom, porque muitas vezes através de um luto as pessoas ressignificam a vida, através da dor que você cresce muitas vezes, e muitas vezes é na felicidade também que a gente tem um alívio das nossas tristezas.
Então, eu acho que os sentimentos, as oscilações humanas, a gente é bem-vinda até, né? Já pensou se todo mundo fosse apático, um mundo só de flores e rosas? Eu não sei se isso seria tão bom ou viável. Eu não gosto de utopias. Eu acho que a utopia, ela traz mais malefícios do que benefícios. Nós vivemos num mundo de grande informação, informação muito rápida, né, Evandro? De uns anos para cá, o celular que tem acesso, todas as pessoas têm acesso a isso, a quantidade de informações que a gente tem é muito grande e numa velocidade muito rápida. Aconteceu lá nos Estados Unidos, já chegou aqui, que está no Japão, na China, e coisas muito assim, importantes até, de uma mudança global. E isso realmente acaba afetando a gente. Não pode deixar isso extrapolar. Essa é que é a verdade. E tanto para jovens quanto idosos, hoje a gente tem uma quantidade de idosos muito grande com acesso ao celular também. E muitas vezes mexe até melhor que a gente, tem mais tempo de ficar ali. Aquelas pessoas que jogam muito, que ficam nos joguinhos, ficam mais ansiosas. Tudo tem que ter um limite para que realmente não passe a ser uma doença, tanto para um lado como para o outro lado. Com certeza, existe até um termo técnico chamado normofobia, que é a pessoa não conseguir ficar longe do celular, né? Existe o vício. E eu acho que a parte mais chata é que se você gastou tanto tempo no seu celular, você não está gastando nas outras esferas da vida. Você deixa de fazer exercício, entre outras coisas. Outro problema que eu vejo, além disso, é que não tem uma profundidade. Então, quantas pessoas leram sobre a pandemia, mas não leram um artigo inteiro científico, né? Que leram sobre o que for, né? É uma leitura muito superficial, muito rápida, não dá para se consumir tanta informação com profundidade. E a chance de você se perder no meio de tudo isso é muito grande. Então eu acho que sim, eventualmente temos que ter algum contato, um clipping de notícia, mas, como você falou, tudo tem que ter um pouco de regra, limite. Certo. Olha, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bem clara acerca desse assunto, mas mesmo assim, doutor Evandro, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. A minha mensagem maior é: a vida ela é finita, ela é feita de escolhas. Então é importante a gente estar observando se a nossa meta de vida é bacana, é legal e nós estamos fazendo por onde para chegar aonde essa meta vai nos levar, né? Se a meta não for bacana, que nós repensemos ela. Certo. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Evandro Borgo aqui no nosso estúdio. Já fica aqui o convite para que ele volte outras vezes. Vamos falar outros temas. O Dr. Evandro tem uma facilidade muito grande em passar esse tipo de informação. Gostaria muito de agradecer a você, nosso telespectador, e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.